Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo assim simples, né? Mas eu acho que ele é muito importante, até porque são dúvidas bastante recorrentes. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da estrutura que a FUVEST adota no vestibular, né? Que é uma coisa assim que gera um pouco de dúvidas. Então vamos falar sobre carreiras, sobre cursos, sobre as opções que vocês fazem, né? Vamos tentar explicar um pouco para vocês como funciona isso. Então assim, alguns de vocês já fizeram a inscrição no vestibular, já prestaram vestibular esse ano, alguns vão prestar só vestibular ano que vem. Como é que funciona isso, né? O vestibular da FUVEST tem as suas particularidades. Então, por exemplo, se vocês forem comparar a FUVEST com a Unicamp, não dá muito certo, porque cada um vai ter aí coisas particulares. Como é que funciona na FUVEST? Vocês vão então lá preencher a inscrição de vocês no vestibular e vocês vão optar, né, por uma carreira, né? O que seria essa questão? O que é uma carreira? A FUVEST, ela acaba juntando cursos da USP, né, nas chamadas carreiras. Geralmente são cursos que possuem familiaridade. Então, por exemplo, todas as engenharias aqui da Poli, né, engenharia civil, ambiental, mecânica, computação, elétrica, por aí vai, são agrupadas numa carreira chamada engenharia na escola politécnica. Que mais, Felipe? Cursos de computação, mesmo não sendo de uma mesma unidade da USP. Então existe uma carreira computação que ela acaba englobando, né, o curso de ciência da computação aqui do IME, o curso de sistemas de informação da EASH, o curso de ciência da computação da USP São Carlos e o curso de ciência da computação da USP Ribeirão Preto, né? Então percebam, são cursos de unidades diferentes, inclusive de campos diferentes da USP, né? E mesmo assim eles estão englobados aí nesta carreira computação. Então a primeira coisa que vocês escolhem é a carreira. E aí vai ter uma dúvida que é o seguinte: Felipe, como é que eu sei quais são as carreiras? Isso sempre aparece no manual do candidato. Então, se vocês forem, por exemplo, olhar o manual do candidato deste ano, de 2022, né, FUVEST 2022, vai ter lá as carreiras. Geralmente, as carreiras elas ficam praticamente estáticas, né? Elas não mudam ao longo dos anos. Quando mudam, é uma ou outra que muda de um ano para o outro, mas geralmente a carreira ela fica estática, né, ao longo dos anos, até porque os cursos da USP faz bastante tempo que não tem mudanças, né? Então, assim, as carreiras, se vocês olharem deste ano que vem, muito provavelmente todas vão ser as mesmas, né? Então, assim, as carreiras vocês podem olhar no manual do candidato deste ano. E uma informação muito importante da carreira é o seguinte: alguns de vocês já viram várias vezes, né, aquela famosa tabela divulgada até mesmo pela própria FUVEST com as notas de corte para a segunda fase. E aqui bastante ênfase em nota de corte para a segunda fase. Então, assim, uma vez que vocês prestam a primeira fase da FUVEST e que vocês estão esperando para ver se vocês vão ou não para a segunda fase, essa competição ainda não é em nível de curso, ela é em nível de carreira, tudo bem? Então as pessoas de uma mesma carreira competem entre si. E olhem só que interessante. Digamos que tem uma carreira com 10 cursos. E eu posso escolher aí, né, já antecipando essa informação, até 4 cursos daquela carreira. Mas não, eu só quero um curso. Eu só quero o curso que eu vou chamar de curso A. Enquanto isso, existe um colega meu que ele colocou a mesma carreira, mas ele só quer o curso B. Então perceba, eu não estou competindo com ele porque eu só quero o curso A e ele só quer o curso B. Mas nós estamos competindo pela carreira. Então essa competição para a segunda fase, a gente acaba competindo. Mesmo não querendo os mesmos cursos, a gente compete porque a gente quer a mesma carreira. Entenderam? Então, assim, quando vocês veem lá, por exemplo, tal carreira para a segunda fase, a relação candidato-vaga é de 4. Então, se a carreira tem 100 vagas, se a carreira, juntando todos os cursos, dá um total de 100 vagas, eles vão chamar 400 pessoas.
Quer dizer que a relação candidato-vaga por curso, de cada um dos cursos, é 4? Não, não é 4. E isso é um problema que eu levanto, problema entre aspas, né? Que eu levantei quando há muito tempo atrás eu fiz o vídeo explicando como funciona, né, a FUVEST especificamente para Poli, né? Então assim, tudo bem, para Poli eles chamam, sei lá, 4 por vaga. Só que a gente sabe muito bem que existem engenharias que são muito mais concorridas do que outras. Então tem engenharias, por exemplo, que vão ser, sei lá, 6, 7 por vaga, e tem outras que vão ser 2, 3 por vaga. Isso acontece bastante, né? E é aí um problema, entre aspas, da estrutura que a FUVEST adota. Então essa concorrência aí para a segunda fase é uma concorrência por carreira, ainda não é por curso. E quando é que vai entrar então a concorrência por curso? Uma vez que você fizer a sua segunda fase, você vai ter, depois de corrigirem a sua prova, né, a chamada aí, eu estou dando o nome de média FUVEST. Eles dão a nota final de classificação, não sei. Eu estou apelidando aqui de média FUVEST. Então, após a correção da sua segunda fase, você tem a sua média FUVEST. E é com base na sua média FUVEST, né, que eles vão tentar então te colocar nos cursos que você escolheu. Então vamos voltar lá atrás. Você preencheu a sua inscrição na FUVEST. Você selecionou a sua carreira. Então, por exemplo, carreira, sei lá, engenharia na escola politécnica. E você vai selecionar 4 cursos. Se eu me lembro bem, são 4. Não sei se ano que vem vão mudar, mas geralmente, se eu me lembro bem, são 4. É que quando eu fiz vestibular eram 3. Parece que aumentaram para 4, né? Há um tempo considerável, e hoje em dia ainda são 4. E aí, você tem então as suas 4 opções. Primeira, segunda, terceira, quarta. Eles vão tentar então te colocar nesses cursos com base na sua ordem, no que você quer mais, que é a sua primeira opção, para o que você quer menos, que é a sua quarta opção. E aí, uma dúvida muito recorrente que eu já respondi várias vezes, né? Felipe, o fato de eu colocar um curso como primeira opção e uma outra pessoa colocar esse curso como segunda opção, me dá alguma vantagem? Em geral, quem tem essa referência em mente é porque, se eu me lembro bem, o vestibular da Unicamp é assim. No vestibular da Unicamp, o fato de você colocar o curso como primeira opção te dá bastante prioridade em relação aos outros. No caso da FUVEST, isso não te dá prioridade nenhuma. Então, assim, você colocou o curso como primeira opção, a pessoa colocou como quarta, não importa. Se a pessoa tiver uma nota maior que a sua e ela só conseguiu aquela quarta opção, ela vai conseguir a vaga antes de você. Entenderam? Então aqui, essa questão de você colocar o curso como primeira, segunda, terceira ou quarta opção não é para te dar vantagem em relação aos seus concorrentes, mas sim para o algoritmo da FUVEST saber, olha, primeiro tenta colocar naquele curso, depois naquele e por último, né, na quarta opção. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, assim, muito importante, né? E com isso surge uma outra dúvida também muito recorrente, né, que é algo que o algoritmo da FUVEST não prevê. Não prevê porque não teria como prever. Seria muito complicado para você fazer, na verdade, para você prever isso, que é o seguinte. Eu coloquei lá, primeira, segunda, terceira e quarta opção minhas, né? E aí, fecharam as inscrições, foram passando os meses e eu me toquei que eu me confundi. Na verdade, a minha quarta opção era a minha primeira. Eu gostava mais do quarto do que eu gostava do primeiro. Entenderam? E aí vem a dúvida. Felipe, se eu passei na primeira opção, eu consigo pegar as opções de menor prioridade? Eu posso falar assim, não, eu não quero a primeira, eu quero a segunda ou a terceira. Ou digo mais, se eu passei na minha terceira opção, eu posso pegar a minha quarta? E a resposta é não. A FUVEST, eu me debrucei ano passado no manual do candidato e falei com vários vestibulandos que estavam pensando na FUVEST. E realmente a FUVEST não prevê nenhum mecanismo de vocês voltarem prioridade. Como assim voltar prioridade, Felipe? Se você passou na sua terceira opção, por exemplo, na primeira chamada lá, dos aprovados, o que é que você pode fazer? Você pode segurar a sua vaga da terceira opção
e você pode tentar algo melhor. Como assim algo melhor? Você pode tentar a sua primeira ou a sua segunda opção, mas você não pode pedir a quarta, entenderam? Então você pode sempre tentar algo melhor, mas nunca algo pior, muito menos na chamada lista de espera, né? Então assim, não tem como vocês voltarem atrás nessas suas opções. Se vocês conseguiram, por exemplo, a segunda opção, vocês só podem tentar a primeira. Não tem mais como conseguir a terceira ou a quarta. A opção seria, né, uma vez vocês ingressando na USP, vocês tentarem aí um processo de transferência, seja ela a transferência interna ou a transferência externa. Eu já fiz vídeo sobre ambos os assuntos, né? Então assim, essa seria aí a opção. Então, o que é importante vocês terem em mente? Da primeira para a segunda fase, a concorrência é em nível de carreira, ainda não é em nível de curso. A partir da segunda fase, para vocês ingressarem, né, na USP, aí sim a concorrência é em nível de curso, com base pura e exclusivamente na média FUVEST de vocês. As opções, elas não te dão nenhuma vantagem aí em relação ao concorrente de vocês. Elas são apenas para conseguir alocar vocês, né, nos cursos de maior prioridade. Tudo bem? Também para esse vídeo ficar bem completo, né, uma pergunta que aparece direto, né? Felipe, tem como eu ver as notas dos ingressantes? Porque assim, você já me falou que aquela tabela que a FUVEST divulga é a nota para a segunda fase, e realmente é isso. E qual que é a resposta aqui? Publicamente, a FUVEST não divulga a nota de corte dos ingressantes, tá? O máximo que ela divulga, e ela divulgou até que relativamente bem ano passado, é a classificação do último convocado para cada curso, para cada chamada. Essa classificação é um valor aí que vocês vão ter quando forem rodando aí as chamadas da FUVEST. Vocês vão saber qual que é a classificação de vocês para aquele curso. Isso a FUVEST fornece para vocês. Fornece de maneira particular para cada um de vocês. Não tem como eu saber a classificação de cada um de vocês, mas vocês sabem. E o que a FUVEST divulga publicamente e de maneira anonimizada, enfim, é a classificação do último convocado em cada chamada. Na primeira, na segunda, na terceira, na lista de esperas e por aí vai. Então é isso que a FUVEST divulga. Em relação às notas dos ingressantes, não, eles não divulgam. Por isso que nós acabamos dependendo aí de iniciativas próprias dos próprios ingressantes da USP, como por exemplo o Manual do Vestibulando, que infelizmente não alterou as notas para os ingressantes deste ano ainda, eles ainda não disponibilizaram essas notas. Não sei se eles vão disponibilizar, espero que sim, nesse período agora de férias, espero que eles corram atrás disso, tá? Ou então das cartilhas que os próprios centros acadêmicos aí dos cursos andam disponibilizando. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar alguns links aí na descrição desse vídeo. Eu vou colocar o link do Manual do Vestibulando, do site, para aqueles que não conhecem, tá? Com a ressalva de que esse site tem as notas dos ingressantes do ano passado, não tem deste ano ainda. Eu vou colocar um link para um vídeo que eu fiz, que tem algumas, acho que tem umas 10 cartilhas de alguns cursos, e aí sim tem os dados deste ano, mas infelizmente são poucos os cursos. Inclusive, se vocês souberem de alguma cartilha de algum curso que não estejam naquele vídeo lá, por favor, me avisem. E eu vou colocar também um link de uma mega tabela com vários dados da FUVEST que eu montei ano passado, tá? Vocês podem ver, inclusive, essa questão aí das classificações dos últimos convocados em cada chamada. Lá tem muita informação mesmo, deu um trabalhão para montar, mas eu acho que foi útil para alguns de vocês ano passado e pode ser útil para muitos outros de vocês, tudo bem? Então era isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aí. Se cuidem, tá? E até o nosso próximo vídeo.